no final do ano passado. Vamos até abrir essa reportagem aqui para a gente poder contar essa história. Jovens foram encontrados mortos dentro de um carro, de uma BMW, no final do ano passado. Né? Essa história acabou causando muita repercussão, porque as pessoas falaram o que aconteceu com esses jovens, por que eles morreram, enfim, foi aberta uma investigação, uma apuração sobre isso, e a gente tem uma resposta em relação a esse caso. O dono de uma oficina e um funcionário foram indiciados pela morte desses 4 jovens intoxicados por gás tóxico dentro de uma BMW. O rompimento de uma peça instalada de modo precário provocou o vazamento de um gás no interior do carro, foi o que concluiu a Polícia Civil. Infelizmente, Gustavo Pereira, de 24 anos, Tiago Lima, de 21, Carla Aparecida, de 19 e Nicolas, de 16 anos, morreram nesse acidente. Eles estavam em Balneário de Camboriú para comemorar o Ano Novo. São esses aí os jovens que infelizmente morreram asfixiados por monóxido de carbono. As medições detectaram concentrações acima de 1000 ppm, que são partículas por milhão de monóxido de carbono, dentro do veículo, quando o normal é de 20 a 30. Né? E essa concentração é suficiente para provocar uma inconsciência e levar à morte em até 2 horas. A polícia descobriu que o carro ele foi modificado e por isso o indiciamento tanto do dono da oficina quanto do funcionário. Esse carro ele foi modificado, aquelas modificações que fazem no veículo para ele ficar mais moderno, mais atraente. Essas modificações aconteceram na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, em julho de 2023. E o serviço foi feito por um homem de 48 anos que não tem uma formação técnica e sob a supervisão também e controle do proprietário da oficina. Nós estamos em contato, nesse momento, inclusive, com o delegado desse caso, que está acompanhando, ele é da Divisão de Investigação Criminal, o delegado Vicente Soares, que gentilmente aceitou conversar conosco para trazer mais informações a respeito dessas investigações. Olá, doutor Vicente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Vamos lá, gostaria que o Muito bom senhor dia. explicasse para a gente, né, a conclusão dessa investigação e por que o indiciamento do dono da oficina e do funcionário. Sim, conforme já tinha sido adiantado em coletiva de imprensa, né, a Polícia Científica realizou diversas perícias no veículo, assim como foi feito também a necrópsia das vítimas, e foi identificado que as vítimas morreram por asfixia decorrente da intoxicação de monóxido de carbono, e esse monóxido de carbono teria adentrado na cabine do veículo a partir do duto de ar-condicionado, isso em razão de uma ruptura em uma peça chamada downpipe, que teria sido substituída pelo proprietário do veículo, né, o Tiago, a vítima Tiago. Ele teria substituído essa peça, teria colocado essa peça no lugar do catalisador do veículo, que é a peça responsável por fazer uma purificação ali dos gases. E então, com essa substituição, esse downpipe, a perícia identificou que ele foi construído de maneira precária, foi feito com a solda não era uma solda resistente, assim como ele foi instalado também de uma forma errada, né? Não seguiu os padrões ali de fábrica. Então, com isso, ficou identificado que essa foi a causa da morte dos jovens, e foi identificado, então, posteriormente na investigação, que essa modificação do carro teria sido feita nessa oficina em Aparecida de Goiânia. Então, foram interrogados o proprietário da oficina, assim como o responsável pela construção dessa peça e pela instalação. E ficou identificado claramente ali que o proprietário da oficina ele tinha o controle e a supervisão sobre a produção e instalação dessa peça, e enquanto esse funcionário ali, ele era autônomo, né? Ele prestava serviços conforme a demanda dessa oficina, mas ele não tinha nenhuma
nenhum curso técnico, ele não tinha nenhum curso profissionalizante que lhe desse capacidade de construir uma peça dessa, né? Uma peça que demanda algum conhecimento, né? É uma peça que não pode ser feita de forma artesanal, como eles mesmos falaram que fizeram. E assim como a instalação também não seguiu os parâmetros de fábrica, causando essas mortes. Então, a conclusão foi pelo indiciamento, tanto do dono da oficina, como por esse E, funcionário, por homicídio culposo, por 4 homicídios culposos, né? doutor Vicente, e quais são as penas que eles podem pegar por esse crime, né, que o senhor fala? A pena máxima do homicídio culposo é de 3 anos, né? Então, eles vão responder por 4 homicídios culposos, é, na forma do concurso formal, né? Porque foi com uma ação, com uma ação só, né? Com uma ação que foi a fabricação e instalação da peça, eles causaram a morte dos 4 jovens. Então, aí vai ter essa pena de acordo com o parâmetro do concurso formal. Agora, o senhor está dizendo que o crime foi culposo, né? Nessa modalidade, não há a intenção de matar, né? Foi uma. Sim, Enfim, houve o problema, mas não houve a intenção de matar. Fosse doloso com intenção, aí a pena seria maior, né? Estamos falando aqui de 3 anos que a pessoa não chega nem a ser presa, né? Se fosse Né, ô doloso, iria Josias? a mais Ô de 8 anos, Josias, é isso? soma, ele até estava falando, eu acho, soma porque são 4 mortes, não é isso? São 4 homicídios, sim. né? Nesse caso. Mas aí vai ter o concurso formal, né, que aí as penas não vão ser somadas as penas dos 4 homicídios, né? Vai ser aumentada por um percentual ali, por uma fração pelos 4, né? Vai ser só aumentada, não é considerado como se fosse 4 homicídios. Não vai ver a soma das penas, vai ser aumentada a pena. De, um- 6 anos. Pega um Agora, se com homicídio e todo o tem a soma. aumento da pena, se a gente, que não é 3 vezes 4, né, que daria 12 anos de cadeia, Sim, não. não chega a 8 anos, né, se houver esse incremento da pena, porque estamos falando de 4 mortos, a quanto vai? Ó, deixa eu. Que agora. A pena pode ser aumentada ali de um sexto até metade, né? Pega um crime, o máximo de 3 anos, podendo ser aumentada de um sexto até a metade, né? Como foram 4 homicídios, isso aí vai ficar a cargo do Poder Judiciário, né? Ele que vai aplicar a pena, mas até a metade aumentado até a metade dos 3 anos. Então, né? Mais Em 4 anos. anos e meio, 5 anos. Até 5 anos. Doutor Vicente, um outro ponto que eu acho extremamente importante, né? Esse caso, ele até chamou muita atenção, porque essas modificações que são feitas nos carros, elas são feitas de forma bem clandestina em algumas situações, né? O senhor estava até contando aí a falta de experiência, de habilidade. Queria que o senhor explicasse para a gente que alteração foi feita nessa BMW que acabou causando a morte deles? Já foi identificada o erro da modificação? O que foi colocado no lugar da onde? Quer dizer, por que eles morreram? Qual foi a modificação na BMW que causou a morte desses 4 jovens? Sim, no escapamento existe uma peça que fica ligada entre a turbina do motor e o escapamento ali, que é onde fica o catalisador. O catalisador é o responsável por fazer essa purificação, né, do ar ali, dos gases poluentes, né, para diminuir os gases poluentes que o carro emite. E então essa peça foi trocada por esse downpipe, que é uma outra peça que não possui esse catalisador e tem como objetivo trazer um ronco maior para o carro, né? Um ronco que eles dizem um ronco de carro esportivo, né? Então seria essa peça que foi trocada e essa peça foi construída de forma artesanal, de forma caseira, sem observar padrões de qualidade, sem passar por testes de controle. E houve uma ruptura na solda dessa peça, que fazia a ligação com a turbina do motor.
Foi sendo identificado que essa solda foi uma solda muito mal feita, uma solda que não tinha a resistência necessária para a peça, e bem como ela foi instalada de forma equivocada, porque faltava uma presilha que existe nos carros de fábrica, que fica entre o catalisador e essa turbina que dá a sustentação para que o carro, com a trepidação do motor, né, essa parte do escapamento, ela não se desloque e possa causar qualquer rompimento ou algo como veio acontecer. Incrível esse caso, né? Você tem um automóvel de ponta, né? Um BMW, conseguiram piorar um BMW de forma a levar à morte dos passageiros, né? O que eu queria lhe perguntar, doutor Vicente, é se, neste caso, afora o indiciamento do dono da oficina e do funcionário autônomo que fez essa modificação mequetrefe no automóvel, se há alguma consequência para a oficina em si, porque é presumível que se o carro foi levado lá, porque eles fazem isso costumeiramente, não é? Houve alguma providência ou há alguma providência que possa ser adotada pela polícia para evitar que outras pessoas incorram no mesmo equívoco de fazer essa modificação aí que leva ou pode levar à morte? Da parte da Polícia Civil de Santa Catarina, não há o que fazer, né? Nossa atribuição aqui era apurar esse homicídio, né? Mas em relação à Polícia Civil de Goiás, pode sim, pode haver uma fiscalização no local lá e, e verificar eventualmente um crime ali contra o consumidor ou algo que esteja sendo praticado lá, né? Doutor, só uma última questão, até que eu acho que pode funcionar como alerta, né? Quando vocês foram apurar essa história, não sei se vocês conseguiram conversar com testemunhas, alguém, o que os jovens começaram a sentir? Eles estavam dentro do carro, o carro estava andando, o carro estava parado, porque teve uma informação que chegou que eles começaram a se sentir um pouco enjoados, tontos, e falavam, vamos ficar um pouco dentro do carro. E aí que a coisa ficou pior, né? Até melhorarem. O senhor sabe como é que aconteceu essa morte? Pelo que ficou identificado ali, a partir da análise das imagens e depoimento das testemunhas, é que os jovens eles começaram a passar mal no trajeto entre a praia de Balneário, na noite da virada, né, e a rodoviária. Esse trajeto demorou bastante tempo, em razão do trânsito do dia do Réveillon, e então eles já chegam na rodoviária passando meio mal. E eles relatam ali, inclusive com mensagens com familiares, que eles acreditam que estão passando mal pela intoxicação de um cachorro-quente que teriam comido na praia. Eles relatam que eles estão enjoados, né, um pouco tontos, mas conforme são os sintomas da intoxicação por monóxido de carbono, as pessoas começam a se sentir enjoadas, meio tontas, mas com o tempo elas começam a sentir uma sonolência, né? Então, isso que aconteceu com eles. Eles ficaram no carro achando que estavam passando mal, mas acharam que ficando ali eles iriam melhorar, e achando que se eles descansassem, dormissem um pouco, eles poderiam melhorar. E foi dando essa sonolência neles, que infelizmente levou ao óbito, né? É isso. Doutor Vicente, muito obrigada pela a sua participação aqui ao vivo no All News. Acho esse caso, como o próprio Josias disse, ele é muito triste, né? A gente está falando de jovens aí, né, muitos jovens, de 16 anos até 20 e poucos anos, e por uma modificação num carro, quer dizer, o cuidado que as pessoas têm. É um caso que traz um alerta aí a quem faz essas modificações nos carros e o perigo disso sem se fazer num lugar seguro. Muito obrigada e até uma próxima, doutor Vicente. Até, obrigado pela oportunidade. Vicente Soares, delegado lá em Santa Catarina. Que triste, né, Josias? Muito.